Tribo Primitiva capítulo 36. Projeto de caça ao porco 40 javalis. Quando todos os javalis apareceram, Mufeng ficou surpreso, porque existem tantos. Esses javalis não estão longe da tribo. Porque Minguang não veio aqui para caçar antes? Mas quando ele pensou sobre isso, ele percebeu que havia tantos javalis neste grupo, e eles estavam cheios de agressividade. Além disso, a equipe de caça da tribo tinha apenas cerca de 50 pessoas, e as armas usadas não passavam de paus. Mesmo que estejam todos aqui, não são necessariamente os adversários desses javalis. Esta é a crueldade da sociedade primitiva. Os seres humanos estão no lado mais fraco diante das feras e da natureza. Mas Mufeng acreditava que esta era apenas a tribo Jiang que existia antes, e agora ele é um chefe guerreiro. Essa situação mudará. Ele não deve apenas pegar javalis, mas também criar javalis. Mas esse grupo de javalis parecia ter mais de 40, o que estava além da expectativa de Mufeng. Ele observou o javali lutar por restos de cogumelos espalhados no chão, enquanto pensava em como pegar o javali. O vento novo do lado não se atrevia a deixar sair a atmosfera, observando os javalis nervosamente, com medo de que de repente encontrassem o rastro dos dois. Felizmente, esses javalis apenas roubaram os cogumelos quebrados por um tempo e depois foram embora ruidosamente. Havia um cheiro peculiar de porco ao redor. Os dois esperaram que o javali fosse embora antes de saírem de seu esconderijo. Shu Feng olhou para Mufeng com um medo persistente. Chefe guerreiro, isso, tantos javalis, não é fácil pegar. Mesmo que as equipes de caça da tribo estejam aqui, não há como pegá-los. Bem, o número é realmente muito. Mufeng assentiu. Se for 20 ou 30, ele encontrará uma maneira de cavar uma armadilha maior. Mas para 40 javalis, o que devemos considerar não é a captura, mas a criação. Você sabe, o poder destrutivo e a vingança dos javalis não podem ser ignorados. Ele já viu 2 javalis antes, e eles fugiram depois de serem capturados e retaliaram descontroladamente. Como resultado, eles derrubaram o campo de batata doce em uma aldeia nas montanhas. Se todos esses 40 javalis forem capturados, quem pode garantir que não haverá acidente? A tribo agora tem apenas 200 pessoas e não pode suportar tal lance. Mas uma vez que tantos javalis sejam capturados e domesticados com sucesso, a carne da tribo estará garantida. Afinal, seja ovelha ou galinha, nem o número de bezerros nascidos no futuro nem a quantidade de carne produzida podem ser comparadas com a dos porcos. Parece que eu tenho que voltar e pensar sobre isso. Mufeng olhou para o céu. Já era noite. Ok, vamos voltar. Ao longo do caminho, vamos ver se há vegetais silvestres comestíveis e colhê-los de volta. Ok. Shu Feng deu um suspiro de alívio, finalmente voltando. Esta viagem seguiu o chefe guerreiro, embora não houvesse perigo, foi bastante emocionante. Especialmente o javali que era grande o suficiente para fazê-lo sentir palpitações estava tão perto deles. Shu Feng foi cauteloso no caminho de volta, não pensando mais em caçar, mas ficando atrás de Mufeng. Mufeng era o velho babaca que estava lá. Ele voltou pelo caminho que veio agora, pensando em como pegar javalis e vendo se havia ervas silvestres comestíveis ao seu redor. No final, ele realmente encontrou um pequeno pedaço de cebola selvagem. Vendo cebolinha selvagem tão grossa quanto alho poró, Mufeng quase pulou de alegria. Desta vez saí para encontrar especiarias e ervas selvagens, mas as ervas selvagens encontraram bolsa de pastor e cogumelos, mas a especiaria encontrou apenas chalotas. Ah! Mufeng riu e desenterrou este pequeno pedaço de cebola selvagem com uma pá e colocou em sua cesta de bambu. Ele já havia pensado nisso em seu coração. À noite, ele usava cebolas selvagens e flores de árvores para adicionar um ensopado de frango cru para saborear a sopa de galinha perdida há muito tempo. Quanto às outras chalotas, ele teve que plantá-las e guardar as sementes para que toda a tribo pudesse ter esse tempero aromático. Para ser honesto, ele mesmo não suportava a tigela de canja de galinha que Shu Feng cozinhava pela manhã. Ou seja, Shu Feng nunca provou canja de galinha antes de se sentir delicioso. Vendo Mufeng sorrir alegremente, Shu Feng não pôde deixar de perguntar: chefe guerreiro, que coisas boas você encontrou? Sim. Mufeng levantou a cebola selvagem em sua mão. Esta coisa, chamada cebola selvagem, pode ser adicionada quando a canja de galinha é cozida.
Com flores de árvores, tem um gosto melhor do que você bebeu de manhã. Sério? Shu Feng estava animado. Pode ser melhor do que eu comi de manhã? Nunca vi o mundo. Mu Feng não pôde deixar de dizer, eu saberei quando você beber. O que é o mundo? Shu Feng coçou a cabeça. É delicioso. Mu Feng acenou apressadamente com a mão. Não é importante. Você só precisa saber que essa coisa vai ter um gosto bom na sopa. Quando você vir algo assim quando sair no futuro, cavará as raízes e as trará de volta para a tribo para plantar. Sim. Embora Shu Feng fosse estranho, ele assentiu. Quando Mu Feng desenterrou todo esse pequeno pedaço de cebola selvagem, ele continuou a dirigir para a tribo. No caminho, eles escolheram alguns cogumelos e cavaram uma bolsa de pastor selvagem. Assim que ele voltou para a tribo, Mu Feng rapidamente encontrou um espaço aberto perto de sua caverna com uma cesta de bambu nas costas, cavando o solo com uma pá, deixando uma parte da comida para o jantar e plantando o resto para ele. Bolsa de pastor e cebola selvagem. Estes são o primeiro lote de vegetais que Mu Feng veio plantar na sociedade primitiva. Depois de plantar esses vegetais selvagens, Mu Feng foi ao poço buscar água novamente. Se as mudas de hortaliças recém-plantadas não forem regadas, será difícil para as raízes das hortaliças se enraizarem no novo solo. Esta é a experiência que ele aprendeu com o cultivo de hortaliças em sua vida anterior. Eu não esperava, agora estou usando novamente. Tribo Primitiva Capítulo 37. Nome fresco e refinado. O vento amadeirado da bolsa de pastor e da cebolinha olha para o pôr do sol no oeste, e tem uma sensação de trabalhar ao nascer do sol e descansar ao pôr do sol. Ele bateu palmas e disse com um sorriso, está feito, é hora de se recompensar. Mas, em primeira mão na tarefa antes disso. Sistema, mãos à obra. Dica do sistema, tarefa 1. Encontre a bolsa do pastor comestível e obtenha 200 conquistas. Tarefa 2. Descubra cebolas selvagens comestíveis e obtenha 200 conquistas. Tarefa 3. Encontre cogumelos comestíveis e obtenha 200 conquistas. Os pontos de conquista atuais são 1.200 pontos. Mu Feng sorriu. Eu consegui 600 conquistas de uma vez. E parece que eu posso trocar a arte derivada ou Dao em breve. Espere. Isso não está certo. Bolsa de pastor, cebola selvagem, flor de árvore e cogumelo guarda-chuva. 4. Plantando algo deveria ser 800 pontos de conquista. Droga, o sistema. Você me intimida por ser ruim em matemática. Sistema. As flores das árvores e os cogumelos guarda-chuva são cogumelos, então contam como um tipo. Mu Feng ficou insatisfeito e colocou em jogo o verdadeiro espírito de fazer pesquisa acadêmica em sua vida anterior. Mas são duas coisas. E os cogumelos venenosos que não podem ser comidos? Você não precisa identificá-los quando os encontrar. Quando Mu Feng reclamou assim, o fundo de seu coração ficou um pouco culpado. E os dois tipos de cogumelos também eram cogumelos. É só que as mudanças subsequentes no sistema fizeram seu queixo cair. Prompt de atualização do sistema. Tarefa 1. Encontre a bolsa do pastor comestível e obtenha 200 conquistas. Tarefa 2. Descubra cebolas selvagens comestíveis e obtenha 200 conquistas. Tarefa 3. Encontre cogumelos de flores de árvores comestíveis e obtenha 200 conquistas. Tarefa 4. Encontre cogumelos comestíveis e obtenha 100 conquistas. Seus pontos de conquista atuais são 1.300 pontos. Ao final, o sistema acrescentou outra frase. Apesar de serem dois tipos de alimentos, eles podem ser classificados em uma categoria, então os pontos de conquista são reduzidos pela metade. Mu Feng estava em êxtase em seu coração. Inacreditável. Isso também está bem? Ao mesmo tempo, outro pensamento surgiu em seu coração. Este sistema parece ser muito inteligente. Você pode obter mais pontos de conquista desde que se comporte um pouco mais forte e tenha um pouco de razão e evidência. Pensando nisso, ele sorriu. É tão feliz. O ensopado de frango desta noite deve ter 3 tigelas. Vá para o ensopado. Não, espere. Com isso dito, Mu Feng pegou diretamente a pá e correu em direção ao sopé da montanha do norte. Além do espinheiro, existem bambus de pele preta. As armas de bambu da tribo são feitas de bambus de pele preta. Já que existem bambus, existem brotos de bambu. Mu Feng deu um tapinha na testa, realmente montando um burro para encontrar um burro, uma oportunidade pronta para ganhar pontos de conquista.
Quando ele chegou à floresta de bambu de pele preta, Mufeng não pôde deixar de sorrir quando olhou para os bambus de pele preta com uma altura de mais de 20 metros e a espessura de seus braços. Um bambu tão grosso, os brotos de bambu devem ser grandes também. Encontrar brotos de bambu ainda é um bom trabalho. Mufeng murmurou para si mesmo. Assim que ele estava prestes a encontrar brotos de bambu, ele ouviu um grito nítido. Irmão Mufeng. Mufeng olhou para cima. Eram dentes brancos. Eu estava sem fôlego, e seus lindos olhos estavam cheios de surpresas. Você está de volta. Mufeng sorriu. Como você sabia? Eu fui primeiro a Cheumingguang, e perguntei ao irmão Shuofeng. Ele disse que você voltou. Quando eu fui para sua caverna agora, eu vi você correndo aqui de longe, e você nem ouviu. A boca pequena de caninos brancos estava ligeiramente inclinada, saliente e obviamente reclamando. Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Não estou correndo aqui para encontrar brotos de bambu, então não ouvi. Procurando brotos de bambu? Baia se perguntou, o que são brotos de bambu? Mufeng apontou para um bambu que obviamente tinha acabado de crescer. É algo que acabou de emergir do solo antes que o bambu se transforme em bambu. Você está falando sobre dentes de bambu, certo? Baia sorriu, seus olhos se estreitaram levemente, e apontou para sua boca. Assim como meus dentes brancos. Seus dentes brancos. Mufeng foi pego de surpresa. Sim, meu pai disse que as presas do elefante são brancas, grandes e longas, e eles podem comer rapidamente. Então ele me chamou de Baia. Baia parecia sério, e seus grandes e lindos olhos piscaram. Bonito e indescritível. Mufeng não esperava dizer que os brotos de bambu foram mencionados no nome. Especialmente a maneira como Liu nomeou suas filhas era tão refrescante e refinada. Então o nome do seu irmão mais velho. Mufeng não pôde deixar de perguntar demais. O irmão Qinjia pegou os dentes de um leão de cara verde, e o irmão Hedia pegou os dentes de um tigre listrado. Bai explicou pacientemente. Sopro. Mufeng não aguentou mais e riu alto. Leões, tigres, elefantes. Atreva-se ao nome de Liu a competir com os dentes dos animais. Mas simplesmente pense que esses animais têm dentes bons e poderosos. Mas de qualquer forma, também tem significado. É semelhante às pessoas modernas, mas é um pouco engraçado demais. Mufeng balançou a cabeça. Originalmente, Mufeng sentiu que os três nomes de dente azul, dente vermelho e dente branco eram muito únicos, frescos e refinados. Agora parece que é realmente fresco e refinado. Mufeng não pôde deixar de rir novamente. Irmão Mufeng, do que você está rindo? Baia parecia intrigada. Nada. Mufeng voltou rapidamente ao tópico. Vamos encontrar brotos de bambu. Esses são os dentes de bambu que você disse. Procurando bambu, o que você faz com brotos de bambu? Você pode comê-lo. Baia estava ansioso por isso. Sim. Mufeng sorriu secretamente, então assentiu seriamente. Bem, eu posso comer. Tribo Primitiva capítulo 38. Cave brotos de bambu para um deleite anterior. Próximo índice definições. Ouvindo Mufeng dizer você pode comer, Baifang imediatamente se tornou enérgico. Então eu vou ajudá-lo a encontrar brotos de bambu. Baia se ofereceu. Ok. Mufeng assentiu, pegou a pá e começou a raspar as folhas caídas de bambu na floresta de bambu. O que você está fazendo? Não basta procurar brotos de bambu para ver se há algum no chão? Os grandes olhos de Baia estavam cheios de curiosidade. Não. Mufeng disse com um sorriso. Os brotos de bambu se formaram antes de sair do chão e podem ser cavados no subsolo. Enquanto Mufeng raspava as folhas com uma pá, ele explicou. Olhe para o chão. Se houver um saco inchado ou uma rachadura, significa que há brotos de bambu embaixo. Apenas cave um. Mas a floresta de bambu é tão grande, como eu sei onde o solo está inchando? Baifang perguntou com a cabeça inclinada, pegando uma vara de bambu fina quebrada e puxando ao redor, sem ver nada. Você não achou assim? Mufeng sorriu e balançou a cabeça. Você segue as raízes do bambu e olha ao redor. Geralmente, os brotos de bambu não estão muito longe do bambu. Por quê? Porque brotos de bambu crescem em cima de raízes de bambu, assim como raízes de lótus. Mufeng explicou com um sorriso. Raiz de lótus? Caninos brancos estava cheio de expressões estranhas. O que é raiz de lótus?
Um vegetal delicioso que cresce na água. O coração de Mufeng estava brilhante, pensando na possibilidade de descobrir a raiz de lótus. É primavera, e a raiz de lótus pode crescer folhas debaixo d'água. Mufeng fez um gesto e continuou. No verão, a raiz de lótus florescerá e as flores florescerão lindamente, vermelhas e brancas. O que você disse? Parece que eu vi. Baifeng coçou as sobrancelhas, seus olhos cheios de pensamento. Mas não me lembro mais. Vou perguntar ao meu irmão mais velho quando olhar para trás. Está bem, está bem. Mufeng sentiu apressadamente, com alegria em seu coração. Estou realmente cochilando e vou para o travesseiro. Se eu quiser ganhar pontos de conquista, eu imediatamente disse que vi. Os dois puxaram as folhas de bambu como Mufeng disse, e em poucos minutos, Mufeng assumiu a liderança para puxar as folhas de bambu em uma fenda protuberante. Ah! Mufeng riu. Eu encontrei primeiro. Baio imediatamente veio surpreso. Deixe-me ver. Mufeng acenou com a cabeça. Ei, você vê, é assim antes de desenterrar. Um grande saco inchou, indicando que crescerá em breve. Com isso dito, Mufeng se agachou e pegou a pá para cavar. Comece a cavar ao longo da área esticada ao redor do ponto mais alto. Não cave fundo primeiro, cave a camada circundante de solo flutuante. Determine a localização dos brotos de bambu e depois cave mais fundo. Feng cava o solo enquanto explica para Wei Fang. Afinal, a próxima escavação de brotos de bambu exigirá que as pessoas da tribo cavem por conta própria. Lembre-se, vou deixar as pessoas da tribo cavarem brotos de bambu mais tarde, para que você possa dizer a eles como cavar brotos de bambu para mim. Quando Baifeng ouviu isso, sua expressão imediatamente se tornou solene, e seu rostinho ficou vermelho de seriedade. Sim, chefe. Mufeng cavou uma camada de solo flutuante ao longo das rachaduras e encontrou um broto de bambu com o comprimento de um polegar. Ah, é isso. Mufeng riu. Depois de confirmar a localização dos brotos de bambu, a próxima velocidade de escavação é rápida. Eu vi a pá voando, e os brotos de bambu estavam completamente expostos, e um broto de bambu com mais de 30 centímetros de comprimento e a espessura de um bezerro de madeira estava completamente exposto. Há realmente brotos de bambu debaixo da terra. Baia disse com alegria. Sim. Mufeng cavou os brotos de bambu, segurando a grande trilha de brotos de bambu. Vou usá-lo para sopa à noite. Usar para fazer sopa. Era óbvio que Baifeng não sabia o que era a sopa. Você saberá mais tarde. A sopa tem um gosto muito melhor do que churrasco. Mufeng olhou para o céu e disse, vamos cavar mais um pouco e chamá-la de papai à noite, enquanto ainda está escuro. Tio Minguang, vou cozinhar sopa para você. Excelente. Caninos Brancos aplaudiu, seu rosto estava cheio de alegria. Os dois desenterraram brotos de bambu novamente, e mais 3 brotos de bambu foram encontrados depois de um curto período de tempo. Mufeng colocou os brotos de bambu na cesta de trás, foi para o galinheiro novamente, pegou 2 grandes galos primitivos e voltou. Agora, o galinheiro é especialmente guardado pelo pessoal da Minguang, principalmente para evitar que as galinhas originais escapem. Quanto a se proteger contra as pessoas, não há necessidade de se preocupar com isso. Com a ordem de Mufeng, ninguém se atreveu a roubar galinhas e comê-las. Depois que Bai ajudou Mufeng enviado para a caverna, de acordo com a intenção de Mufeng, ele voltou e chamou o papai, 2 irmãos, Minguang, Shufeng e Anshu para a caverna de Mufeng. Mufeng adivinhou do fundo do seu coração, mas foi um deleite para o jantar em sua vida anterior. Quando eles chegaram à caverna de Mufeng, eles estavam muito nervosos, sem saber o que Mufeng ia fazer. Mufeng pediu a Baia para limpar o frango, trouxe mais alguns peixes, abateu uma ovelha e pediu a algumas pessoas que ajudassem Zhang Lu no churrasco. Então ele começou a limpar brotos de bambu, cebolas selvagens, flores de árvores e bolsa de pastor selvagem. Ele originalmente planejou fritar a bolsa do pastor selvagem, mas quando descobriu que não havia óleo, ele mudou para um curativo frio. Primeiro use uma panela de pedra para ferver a água. Lave a bolsa do pastor selvagem, coloque-a na água escaldante, finalmente retire-a, escorra a água, adicione um pouco de sal e cebola selvagem, e ela estará viva. Sem óleo de gergelim, alho amassado e sementes de gergelim, só posso prestar atenção nisso. Mesmo assim,
Quando os vegetais silvestres misturados foram colocados em uma tigela de pedra, todos à esquerda e à direita se entreolharam. Algumas pessoas olham para mim e eu olho para você, mas elas não sabem o que Mufeng está fazendo. Chefe guerreiro, essa coisa pode ser comida? Liu não pôde deixar de perguntar primeiro. Bem, você pode comê-lo. Mufeng assentiu, mas espere um minuto, há algo mais. Então ele se virou e foi cozinhar frango. Tribo Primitiva capítulo 39. Uma dieta cognitivamente subversiva. Ingredientes sofisticados geralmente exigem apenas os métodos de cozimento mais simples. Esta foi a frase mais familiar que Mufeng pensou neste momento. Frango primitivo, cebolas selvagens, brotos de bambu preto e flores de árvores são os ingredientes mais originais e frescos. O que ele tem que fazer agora é adicionar sal, água e frango ao pote de pedra, distinguir a ordem, colocar brotos de bambu no meio e, finalmente, colocar flores de árvores e cogumelos. O novo vento, que havia provado a canja de galinha, ansiava por ela e olhava para a panela com avidez. Outros não podiam deixar de torcer o nariz para sentir a fragrância que enchia a caverna. Irmão Mufeng, esta é a sopa de galinha que você está falando. Os olhos de caninos brancos estavam brilhantes, e ele não pôde deixar de se inclinar para o pote de pedra. Isso é muito perfumado. Mufeng assentiu, esta é a canja de galinha, ficará mais perfumada quando estiver cozida. As outras pessoas ficaram ainda mais ansiosas e pararam de se sentar. Eles se levantaram e ficaram ao lado do pote de pedra. Todos pareciam embriagados para sentir o cheiro do vapor e se recusaram a soltar. Mufeng não conseguia rir ou chorar, e pensou consigo mesmo, quanto a isso. Chefe guerreiro. Liu não pôde deixar de dizer. O frango original é usado para ensopado de sopa. Todos nós já comemos assim no futuro. Mufeng segurou seu sorriso. Como é possível que a galinha original seja mais usada para cozinhar a sopa? No futuro, haverá ossos fracos, feridos e crianças na tribo, e eles podem cozinhar a sopa. Além do ensopado, existem outras maneiras de comer o frango original. Mas isso tem que ser esperado para depois. De qualquer forma, assar é a maneira mais desagradável de comer. Mufeng queria falar sobre frango local moderno, frango branco picado, frango assado, etc. O problema é que ele não entenderia depois de algumas pessoas, e ele só desperdiçaria suas palavras para explicar, então ele simplesmente não falaria sobre isso. Mas mesmo o ensopado subverteu a cognição de várias pessoas. A sopa cozida em uma grande panela de pedra já está muito forte e o aroma está saindo completamente. Várias pessoas não pararam de babar. Chefe guerreiro, você pode comer agora. O vento do lado não podia mais ser contido, segurando a tigela de pedra e esperando a canja de galinha sair da panela. Ainda não, espere. Mufeng sorriu e colocou as flores da árvore. Espere os cogumelos amadurecerem, está tudo bem. Minguang, que estava encarregado do churrasco, virou-se e disse, o peixe grelhado e o churrasco também estão prontos. Ok. Mufeng fez sinal para várias pessoas se sentarem na laje de pedra que ele havia trazido de fora, com uma grande laje de pedra no centro. Quero. Mufeng suspirou interiormente. Eu sabia que faria um conjunto de mesas e cadeiras primeiro. No entanto, ele não mostrou em seu rosto, e enviou-lhes um par de pauzinhos de bambu de pele preta que haviam sido cortados por um tempo, o que mais uma vez gerou uma voz de confusão. O que é isto? Perguntou Liu. Isso são pauzinhos. Os cantos da boca de Baias se curvaram, e o rosto de Qiao estava orgulhoso. Eu fiz isso com o irmão Mufeng. Para que serve isso? Use-o para comida. Mufeng sorriu e disse a algumas pessoas, dê-me a tigela de pedra, e eu servirei sopa para vocês. Ah? Como isso pode funcionar, Baifang? Liu se levantou apressadamente e segurou Mufeng. Sente-se, chefe. Ah, tudo bem. Mufeng não teve escolha a não ser sentar. Cada tigela contém um pouco de brotos de bambu e cogumelos de flores de árvores. Quanto ao frango, basta tirá-lo e colocá-lo aqui. Os dentes brancos sim. Logo, havia bolsa de pastor, peixe grelhado, cordeiro grelhado, ensopado de frango cru e canja de galinha na mesa. 8 pessoas, 5 pratos. É um prato moderno e simples, mas é a refeição mais extravagante e luxuosa depois que Mufeng passou por ele. É só que todo mundo está segurando um pauzinho em uma mão e olhando para Mufeng ansiosamente.
porque descobriram que além do cordeiro assado e do peixe assado, não sabiam comer os outros três. 1. Mufeng ficou surpreso, e rapidamente pegou um par de pauzinhos. Disse e demonstrou: estes são pauzinhos, você pode usá-los para segurar legumes. Falando, Mufeng colocou a bolsa do pastor na boca. A entrada é leve e o sabor é muito bom. Especialmente quando comparado com o churrasco defumado de alguns dias atrás. Isso é simplesmente delicioso. Apenas uma ação tão simples é difícil para os outros. Algumas pessoas não conseguiam segurar os pauzinhos ou os pratos. O mais exagerado é que Minglong sempre foi tão maduro e, em desespero, teve que segurar um pauzinho em uma das mãos, apertar com força um pouco da bolsa de pastor e colocá-lo na boca. Depois de provar a bolsa de pastor, várias pessoas mostraram expressões de surpresa em seus rostos, e então todos riram. O que é isso? Tem um gosto diferente de carne, é tão bom. Baia sorriu de novo. Eu sei, isso é bolsa de pastor selvagem. O irmão Mufeng disse que isso é um tipo de vegetal selvagem, e você pode comer também. Todos eles olharam para caninos brancos com surpresa. Apenas Liu mostrou orgulho em seu rosto. Obviamente, Mufeng está perto de Baifang, e seu pai, naturalmente, se sente leve em seu rosto. Que tal a sopa enquanto está quente? Mufeng ergueu o jarro de pedra e fez outra demonstração. Você pode beber a sopa primeiro e depois comer os brotos de bambu e os cogumelos em 2 mordidas. Rebentos de bambu, cogumelos? Sem esperar que Mufeng explicasse, Shu Feng do lado não podia mais esperar. Ele ergueu a tigela de pedra e bebeu resmungando. Mufeng estava um pouco indefeso e queria falar no local. Mas pensar que o tema de hoje não é esse, não importa. Vendo que Shu Feng engoliu, os outros também tomaram um gole da sopa. Então eles olharam para a tigela de pedra em suas mãos com os olhos bem abertos, e não podiam acreditar. Esta é a sopa de galinha. Ainda não foi suficiente. Posso ter outra tigela? Embora a bebida. Mufeng também tomou um gole de sua tigela de pedra. Francamente falando, frango, cogumelos e brotos de bambu são realmente os principais ingredientes. O sabor da sopa de galinha não é nada a dizer. Esta canja de galinha sabe melhor do que sopa que bebi num hotel moderno de 5 estrelas. A verdadeira desvantagem é que a tigela de pedra é muito pesada. Claro, estes não são problemas para os outros. Além da canja de galinha, eles imediatamente mergulharam nos deliciosos brotos de bambu e cogumelos. Tribo Primitiva Capítulo 40. Conscientização sobre a angústia. Comer carne e sopa é uma alegria na vida. Este é o sentimento mais real de Mufeng neste momento. Algumas pessoas ao redor já haviam gritado animadamente. Chefe guerreiro. Minglong ficou animado. Nós não sabíamos que o frango original foi comido assim antes. Liu disse de repente. Você não pegou alguns deles? Todo mundo riu. Mufeng não pôde deixar de rir. Ele originalmente pensou que Liu era tão teimoso. Minglong se agachou, olhou e disse, eu tenho a habilidade de pegar galinhas primitivas, eu poderia pegar outras feras. Mas ele imediatamente disse, mas ninguém pensou que o chefe guerreiro pudesse pegar tantos de uma vez. Agora temos uma maneira de pegar galinhas primitivas. Amanhã eu vou para a floresta procurá-las para ver se há outras galinhas primitivas. Sim. Mufeng assentiu. A gaiola de galinha é grande o suficiente, e mais 100 ou 200 não são problema. Se não funcionar, podemos fazer outro galinheiro. Naquela época, havia realmente muitas galinhas primitivas, então comas uma a uma. Isso é realmente bom. Liu corou. Nesse caso, temo que não haja uma grande tribo, certo? Mufeng sorriu e disse, eu não me importo se a grande tribo tem ou não, mas nossa família Jiang fará isso no futuro, ainda melhor do que isso. Depois de dizer isso, ele sentiu uma sensação estranha e pensou consigo mesmo, se isso for ouvido por pessoas na vida anterior, tenho medo de rir de mim por ser um balde de arroz que só sabe comer. Mas o que as pessoas sob os olhos mais precisam resolver é o problema da alimentação e do vestuário. Eles não podem encher seus estômagos, então o que mais eles podem falar? A comida é a prioridade máxima para as pessoas. Mufeng sentiu-se à vontade e disse, recentemente, as equipes de caça não precisam correr o risco de sair para caçar. Todos os dias, encontre algumas pessoas para ir até a armadilha para ver se há alguma ovelha. Se sim, tragam alguns.
Liu assentiu. Entendo, chefe guerreiro. Depois de uma pausa, ele disse amargamente, infelizmente, não há sal suficiente na tribo. Caso contrário, molhe a grama com sal e saia para caçar 2 vezes. Com certeza teremos mais ovelhas selvagens do que temos agora. Isso não tem jeito. Mufeng balançou a cabeça calmamente. A tribo está com falta de sal e pele, e não vai sair por enquanto. Além de pegar ovelhas, o tio Mingguang também pode levar pessoas ao lago Dalong para pegar peixes, bem como galinhas primitivas. Se Madu do Blue Beard Club é quem fala, ela estará de volta em 2 ou 3 dias. Quando tivermos sal de novo, podemos sair para caçar de novo. O maldito Ministério do Dragão. Mingguang disse amargamente, se eles não tivessem cumprido suas promessas, como poderíamos quase ter morrido? Você deve ter vingança. Mingguang cerrou os punhos e bateu na laje de pedra azul. O coração de Mufeng estremeceu, e de repente lhe ocorreu que vários dias haviam se passado, e não havia mais informações sobre o que o Ministério do Dragão Manga estava prestes a acontecer. Se eles voltassem, a tribo não teria azar novamente. Não, independentemente de o clã do Dragão Man vir ou não, eles devem ter um senso de preocupação. Caso contrário, um dia eles aparecerão de repente, e toda a tribo terá azar. Pensando nisso, Mufeng disse novamente, embora não possamos nos vingar agora, a defesa da tribo deve ser bem feita. Então, vamos enviar apenas 10 pessoas para pegar ovelhas amanhã, e todos os outros estão na tribo. Mingguang ficou surpreso novamente. Por quê? Impedir que o Ministério Mang Dragon venha saquear a qualquer momento. Mufeng gritou, somente quando as defesas e armas da tribo estiverem prontas, podemos garantir que não seremos derrotados quando eles vierem novamente. Sim. Todos perceberam a seriedade do que Mufeng disse, e suas expressões ficaram um pouco em pânico. Pode-se ver que além de ódio e sombras deixadas pelo Ministério Mang Dragon. Vendo o olhar de algumas pessoas, Mufeng balançou a cabeça secretamente. Ele queria que algumas pessoas prestassem atenção a esse assunto, mas não esperava deixá-las tão deprimidas. Ele bateu palmas. Não se preocupe tanto. Por favor, anime-se. Amanhã, contanto que você faça o que eu digo, contanto que as pessoas do clã Dragão ousem vir, seremos capazes de derrotá-los. Todos olharam para Mufeng juntos. Chefe guerreiro, você tem um jeito. Especialmente caninos brancos. Seus grandes olhos estão cheios de admiração. Irmão Mufeng, você é verdadeiro. Deve ser verdade. Mufeng prometeu. Na manhã seguinte, os 10 membros da equipe de caça que haviam saído da tribo e aqueles que podiam fazer o trabalho prático foram chamados à cabana de palha. Mufeng começou a expor seu plano. Liu atraiu 20 pessoas de Qinzhuang para cavar um poço de água e lama, adicionar palha seca a ela e colá-la nas rachaduras dessas pedras como eu fiz. Atenção! A lama reconciliada não pode ser muito mole ou dura, a palha não pode ser muito longa, as longas devem ser cortadas e colocadas na lama. Depois que Mufeng demonstrou novamente, ele o entregou a Liu, não importando que as pessoas da tribo abrissem os olhos e parecessem surpresas. Mingguang, tire mais 20 pessoas e vá para Beizan cortar bambu de pele preta. Não deve ser muito fino. Se for tão grosso quanto o meu antebraço, corte em uma seção tão longa e envie-o aqui para fazer um dardo. Quanto aos outros, pegue todas as pedras do lado de fora do muro, pegue-as aqui e divida-as em pilhas e guarde-as. Alguém não pôde deixar de perguntar, chefe guerreiro, que uso estamos fazendo? Mufeng sorriu e disse, claro que é para proteger a tribo. Desta vez, enquanto o Ministério do Dragão ousar vir, devo deixá-los ir e vir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.